Olá, meu nome é Peter, faço parte da liderança da Igreja Videira, né, e Deus plantou algo em meu coração, né, de compartilhar palavras no YouTube. Então hoje eu estou iniciando a minha primeira palavra, né, e irei apresentar primeiramente as palavras que a gente fazemos no encontro com Deus. Né? Nós levamos as pessoas para uma chácara e apresentamos, né, palavras, né, que traz o que? Transformação na vida dessas pessoas. Palavras que traz mudanças. E eu quero compartilhar cada uma delas. Né? Por muito tempo eu andei pesquisando e percebi que tem algumas palavras que estão ali, né, no YouTube já, mas tem palavras que não estão. Mas hoje eu quero trazer o encontro completo para vocês. Amém? E eu espero que vocês possam estar se enchendo do Espírito. Minha intenção com cada uma dessas palavras é trazer o poder de Deus sobre a sua vida. Minha intenção é trazer a bondade do Senhor sobre a vida daqueles que estão cativos, daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão precisando de desfrutar da bondade de Deus. Você pode ter um encontro com o Senhor na sua casa. Você pode ter um encontro com o Senhor à medida que você for escutando cada uma dessas palavras, que o Senhor ele possa vir a derramar graça e favor na sua vida. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, porque eu quero orar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que cada uma dessas palavras venha tocar na vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo. Pai, eu oro para que haja unção quando elas estiverem assistindo essas palavras. Eu oro para que o poder do Senhor seja sobre elas. Eu oro para que o Senhor venha derramar o favor sobrenatural sobre suas vidas. Eu oro para que elas sejam tocadas, para que elas sejam mudadas, para que elas sejam transformadas e para que elas se tornem novas pessoas. Em nome de Jesus, que elas se tornem filhas amadas de Deus. Amém? A primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês é a respeito de Peniel. A primeira palavra do encontro fala a respeito de Peniel. Peniel está lá em Gênesis 32, versículo 27. Eu vou ler com você até o 31. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Então o homem diz: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, perguntou Jacó. Porque você pergunta pelo meu nome, disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse: vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel em Mancaba, por causa da coxa deslocada. Aleluia! Então, como que o encontro começa? O encontro ele começa, né, te falando a respeito de quem você é. Quem você é sem Deus. Quem era Jacó? Jacó, ele era uma pessoa que ele comprou de seu irmão mais velho o direito da primogenitura. Ele enganou o próprio pai por causa da bênção. Seu nome significa enganador, suplantador, aquele que tira vantagem em tudo pela sua astúcia. Um dia Jacó teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada. Assim também, hoje, você pode ter um encontro com Deus e a sua vida será transformada. Você nunca mais será o mesmo. Todos nós queremos e precisamos de ter um verdadeiro encontro com aquele que pode mudar para sempre as nossas vidas. Pois Deus, sem um homem, continua sendo Deus, mas um homem sem Deus não é nada. E tem mais. Quando você escolhe não tomar uma decisão, já diz a sua resposta. Não tem como ficar no muro.
Se você é neutro, já tomou a sua decisão. Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Se você está numa correnteza e vem um barco te salvar, mas você decide não fazer nada, certamente você irá morrer. Então, não tem como não se posicionar. Lembre-se disso. Sua vida com o Senhor, ela precisa de um posicionamento. Você precisa querer andar com o Senhor. Não tem como você ficar parado. Não tem como você ficar estagnado. Não tem como você não decidir. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Amém? Ter um encontro com Deus é muito mais do que sentir algo. É permitir que Ele faça mudança em você. Para ter este encontro, é preciso fixar os olhos no propósito. Jacó teve seu encontro em Peniel, que é um lugar de lutas, é um lugar de sermos testados, é um lugar de definições, é um lugar de construção, é um lugar de confrontação, é um lugar de arrependimentos, é um lugar de ser aceito por Deus, independente de você, é um lugar de receber a tão almejada bênção de Deus. Amém? O que acontece em Peniel? Primeiramente, você tem que ficar só, sabe? A salvação, ela é individual, sabe? Não tem como você ter salvação para as pessoas. Cada um tem que ter um posicionamento. Cada um tem que ter uma escolha. Por isso, você tem que ficar só. É você e Deus. Jacó, ele ficou só. Ninguém podia ter um encontro com você. Ficar só mostra o período de reflexão que você vai ter. Deus reservou este dia para você ficar só, você e Ele. Se você está assistindo e tem pessoas ao seu redor, se essas pessoas não estão prestando atenção, eu te aconselho a ir para o seu quarto, a ir para um lugar onde você vai ficar só, para você ter um encontro com Deus. Jacó lutou com Deus, sabe? A luta com Deus fala a respeito de quê? Fala de você buscar o Senhor de todo o coração. Fala de você ir ao Senhor e não desistir daquilo que Ele tem para você. Tem que desejar ardentemente em seu coração, sabe? Se hoje você está aqui escutando essa palavra e você quer ter um encontro com Deus, você tem que buscar o Senhor. No final vai ter um apelo. No final eu vou te chamar, a convidar a ir ao Senhor, e a decisão é sua, de ir com o coração apaixonado, de ir falando, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eis-me aqui, sabe? Jacó lutou com Deus a noite toda, e no final ele saiu dali, porque ele falou para Deus que não iria sair, a não ser que ele não o abençoasse. Amém? Lutar com Deus é mostrar uma postura ativa. A bênção é para quem busca. Na Bíblia, relata sobre o cego Bartimeu, sabe? Jesus estava passando e esse cego ficou sabendo que o Senhor estava passando. Então, ele viu que Jesus estava passando e ele começou a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Enquanto o Senhor não voltou, ele não parou de gritar. Pessoas tentaram desmotivar ele. Pessoas falaram: para de incomodar o Senhor. Para de chamar o Senhor. Mas ele continuou chamando. Então, ter um encontro com Deus, lutar com Deus, fala de você chamar até ele vir. Amém? Ser otimista. O milagre é para quem pede, sabe? Na Bíblia também relata de uma mulher sírio-fenícia, sabe? Ela chegou ao Senhor e pediu ao Senhor para abençoar. Só porque ela não participava dos judeus. E o Senhor tinha vindo para os judeus. Então o Senhor fala para ela: mas é certo tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos?
Então essa mulher se vira para o Senhor e fala: pois é, mas até os cachorrinhos comem das sobras que caem da mesa. Isso fala do quê? Fala de uma mulher que estava esperando pelo milagre. Fala de uma mulher que era otimista. Ela acreditava que o Senhor queria abençoar não só aqueles a quem ele veio para abençoar, mas aqueles a quem o buscavam. Amém? E, terceiramente, você tem que ser perseverante. A vitória é para aqueles que lutam e vencem. Lembre-se disso. Para você vencer uma luta, muitas das vezes você vai ter que lutar. Muitas das vezes você vai ter que ser perseverante. Como falei, Jacó ficou a noite toda, mas não parou de lutar, enquanto o Senhor não o abençoou. Assim também, você quer ter um encontro com Deus, lute, persevere. Eu sei que muitas das vezes essa palavra ela traz um desânimo, às vezes ela vai trazer um sono, às vezes vai ter tantas coisas à sua volta para te tirar o foco, mas tenha em mente, se você lutar com o Senhor, certamente você sairá vitorioso. Amém? Os passivos não podem ter um encontro com Deus. Jacó agarrou em Deus. Terceiramente, fala do que? Fala do que Jacó queria. E Jacó queria ter realmente um encontro com Deus. É a atitude de não abrir mão do propósito. Jacó segurou o anjo até que o abençoasse. Agarre-se em Deus e toque em suas vestes até que saia virtude. Amém? Quarto, Jacó foi desconjuntado por Deus. Sabe? A Bíblia relata que Jacó foi desconjuntado na sua coxa. A coxa fala da parte mais forte do corpo. A coxa fala do quê? Fala de você, de quem você é. A coxa, ela fala a respeito da sua justiça. No encontro com Deus, ele vai tocar em nossas partes mais fortes. Na sua capacidade intelectual, ele vai tocar nas suas finanças, ele vai tocar no seu ego, ele vai na sua falta de perdão. Ah, mas eu não perdoo porque eu tô certo. Ah, mas essa igreja só fala de dinheiro, sabe? Na sua exclusividade. Não, mas eu sou muito importante. Às vezes você está me ouvindo aqui, você é uma pessoa que tem recursos, às vezes até ilimitados, né, financeiramente. Então fala de uma pessoa que vai ter que se desfazer tudo isso. O que esse cara está falando? O que esse cara está me dizendo? Sabe? Muitas das vezes isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus vai ter que tocar em você, na parte mais forte, naquela parte onde você acha que você consegue sozinho. Fala da sua arrogância, da sua soberba, da sua ira e muitas das vezes até da sua religião. Sabe, o que eu estou fazendo aqui hoje não é falando de religião. Eu não estou aqui para te expor que eu sou evangélico, que eu sou religioso, que eu sou católico, que eu sou N coisas. Mas eu estou aqui para te falar a respeito de uma coisa só, que é ser cristão. Ser cristão não é uma religião. Muitos falam, qual que é a sua religião? Ah, eu sou cristão. Não, ser cristão é aquele que aceitou a Cristo em seu coração. Ser cristão é andar com Jesus. Ser cristão é desfazer dos seus interesses pessoais para fazer o interesse daquele que o chamou para a obra. Amém? Neste encontro, precisamos de reconhecer que o poder e a força pertencem ao... Quinta coisa que nós temos que perceber com Jacó é que nós seremos confrontados, sabe? A palavra de Deus, ela te confronta. Por quê? Porque tem dois aspectos em Deus. O primeiro é que a gente acha que nós não prestamos, que nós somos muito ruins para Deus. Ou o segundo aspecto é aquele que nos fala que não preciso de Deus, minha vida tá boa, minha vida tá tranquila, né? Muitos falam isso, né? Eu não vou na igreja porque eu não preciso, eu sou bom, eu dou cestas básicas, eu ajudo os pobres, eu tenho alegria. Então nós somos
confrontados nisso. Por quê? Porque você aprende com a palavra de Deus que você realmente não é bom, mas que a graça de Deus pode te tornar uma pessoa melhor. Segundo aspecto, você percebe o quê? Você percebe que você não é tão bom como você pensava. Muitas das vezes a gente fala assim: nossa, eu era tão bom quando não estava frequentando a igreja, agora que eu vim para a igreja eu me tornei uma pessoa chata, uma pessoa enjoada. Mas sabe o que é? É que a luz de Deus veio sobre a sua vida. E aí você começou a perceber que você não era tão bom como você imaginava. Amém? Então, em Peniel, Deus ele pergunta: qual é o seu nome? Na sua família, no trabalho, no mundo. O confronto é o porquê de Deus. Um confronto de um pai em relação ao filho é para restauração e não para humilhação, sabe? Assim também é o de Deus. Ele espera que a resposta seja de arrependimento. Você pode ter muitos nomes. Você pode ser a tristeza, você pode ser a amargura, você pode ser um rancor, doença, desonesto, trapaça, traição. Você pode ser um mentiroso. Você pode ser uma pessoa que gosta de fazer vingança. Você pode ser uma pessoa violenta, prostituição, adultério, roubo, medo, assassinato, justificador, frustração, engano, fofoca, inveja, cobiça, separação, avareza. Deus quer saber o seu nome hoje. Você não precisa falar para mim, mas você precisa ser honesto diante de Deus. Como eu li lá no começo, o homem perguntou, o homem ali representava o anjo do Senhor, representavam a Deus. Ele perguntou: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Jacó. Jacó foi honesto. Meu nome é enganador. Meu nome é suplantador. Meu nome é aquele que gosta de tirar vantagem dos mais fracos. Sabe? Hoje Deus pergunta: qual que é seu nome? Seu nome é mentiroso? Seu nome você é prostituto? Você é tantas coisas, né, que eu acabei de falar. Você é uma pessoa que vive de fofocas, uma pessoa que vive de traição, uma pessoa que é amargurada, que sente rancor em tudo que as pessoas falam para você. Nada tá bom, nada tá bom. Tudo que as pessoas falam para você, ai, não gosta de mim. Você fica com raiva, você faz biquinho, você fecha a cara. Quem é você? Sabe, hoje o Senhor tem perguntado para você: quem é você? Sabe por que Deus ele pergunta seu nome? Ele pergunta o seu nome para poder mudá-lo. Amém? Sexto, o nosso caráter é mudado. Ao perguntar o nome de Jacó, Deus estava tirando todas as suas máscaras. Trapaceiro, enganador, sai e se transforma em príncipe de Deus. Aleluia! 3 princípios que traz mudança do nome. Primeiro, a maneira como respondemos a Deus. Abrão para Abraão, por causa da aliança, da fecundidade. Jacó para Israel, por causa da luta com Deus. Simão para Pedro, por causa da fragilidade. Saulo para Paulo, por causa do encontro com Jesus. A melhor maneira de respondermos a Deus é caindo em si. Declare que você precisa de ajuda dele e se achegue a ele, sabe? Vai ao Senhor, que ele vai mudar o seu nome nesse dia. Amém? Segundo, arrependimento. O objetivo básico de Peniel é a mudança de vida. Arrepender é mudar de atitudes. Isso implica em sentir dor pelo pecado cometido. Sabe? Você tem que perceber que o pecado que você viveu sem Deus, ele é muito sério. Sabe? Você tem que ver que aquilo ali, ele traz coisas terríveis para você, para sua casa, para sua família, para as pessoas à sua volta. Amém? E ele traz choro. Em Mateus 26, 75, diz assim: então Pedro lembrou-se de que Jesus tinha dito:
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então saiu chorando amargamente. Sabe, o Pedro, ele fala que nunca iria negar o Senhor. Fala para o Senhor mesmo. Fala, Jesus, nunca irei te negar. Então, Jesus mostra para ele que ele não era tão bom como ele pensava. Então, nessa cena, na Bíblia, mostra o quê? Mostra como ele se arrependeu. Porque ele percebeu que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era. Sabe? Pedro, ele achava que ele morreria pelo Senhor. Mas quando veio as circunstâncias, ele descobriu que realmente ele não morreria. Por quê? Porque ele era falho. Mas o choro amargo, fala do quê? Fala de um arrependimento genuíno, sabe? Se você tem cometido a cada um desses pecados, a cada um desses nomes terríveis que eu te falei, se você se arrepender, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Amém? Terceiro, fala da confissão dos pecados. Agora eu quero ler para você Agora eu quero ler para você várias passagens da Bíblia que falam sobre confissões e que Deus é honesto e justo e fiel para te perdoar quando você for se arrepender diante dele. Amém? Em Salmos 32, 3. Eu tentei, por algum tempo, esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. Olha só para você ver. Você tem que confessar ao Senhor. Provérbios 28, 13. Quem procura esconder seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Marcos 1,4. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados, como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Uau! Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Em Atos 2,38, Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Em 1 João 1,9. Mas se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Em Isaías 43:25, diz assim: mas sou eu mesmo, eu não, Senhor, amém? Que apago os seus pecados por amor de mim e que nunca mais se lembrará deles. Amém? Lá em João 1,12, diz assim: mas a todos que o receberam, os que crerem nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se ele diz que todos os que crer será chamado filhos, significa que nem todos são filhos. Amém? Em Mateus 12:50 Jesus diz assim: e acrescentou: todo aquele que obedece ao meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E em Romanos 2,15, na versão fácil de ler, diz: elas mostram que a obra exigida pela lei, fazer a vontade de Deus, está escrita em nossos corações. As suas próprias consciências provam isso, e os seus pensamentos os acusarão ou os defenderão. A obra aqui fala de Cristo, sabe? Cristo é a obra. O que ele fez por nós foi isso: cumprir toda a exigência, pois nós mesmos não poderemos. Olha o que diz em Mateus 5,17: não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Isso é o Senhor dizendo: não vim abolir a lei de Moisés e
advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Ou seja, aquele que deseja fazer a vontade do Pai é porque tem Cristo no seu coração. O que te transforma em filho não é o natural, mas sim o espiritual. O filho é Cristo. Você se torna parte da bênção por tê-lo recebido. Então ele vem morar no seu coração, seu espírito. E você se torna filho. Antes disso, você era apenas criatura, que foi feita por ele. Deus reservou esses dias para te abençoar. Depende da sua atitude. Hoje você pode se chegar diante do Senhor e se arrepender. Aquilo que o Senhor quer de você é que você se arrependa, sabe? Essa última parte que eu li para você é a testificação daquilo que o Senhor mostra para você ser filho. Porque muitas das pessoas falam: ai, você é filho de Deus, ai, você não pode fazer isso, ai, você não pode fazer aquilo, sabe? Mas aqui, nesses versículos, esses últimos versículos que eu li para você, é para falar a respeito da exigência por Deus, que era cumprir a lei, mas você não podia. Você até tenta cumprir, mas você não consegue, porque a sua carne, ela pertence ao diabo. A sua carne, ela pertence a este mundo corrompido. Então, você nunca conseguiria cumprir as exigências colocadas por Deus. Mas o Senhor, ele fez algo extraordinário. Ele enviou o seu Filho, Jesus, por você. E ele veio e cumpriu todas as exigências. Peter, então eu preciso viver me arrependendo? Não, você precisa se arrepender uma só vez e aceitar o Senhor Jesus em seu coração. Mas esse arrependimento, como eu falei, tem que ser que nem um arrependimento de Pedro, de um choro amargo, de entender a vida sem Deus que você está vivendo, a vida terrível que você está vivendo, a vida que precisa de mudança, que precisa de transformação, a vida que precisa do Senhor Jesus. Por isso eu quero te convidar hoje, nesse dia, onde você estiver, a chegar ao Senhor, que você feche os seus olhos e começa a se arrepender. Eu não sei qual que é seu nome hoje, mas você sabe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem falado com você através dessa palavra e você tem entendido que você precisa falar o seu nome para Deus e pedir perdão por aquilo que você é. Às vezes você é um enganador, às vezes você é um mentiroso, às vezes você é um trapaceiro, mas não interessa o que você seja. Acredite, há perdão disponível para você. Amém? Amém? Espero vocês no próximo vídeo. Como eu falei, são palavras do encontro. São 13 palavras, mas cada uma delas tem um objetivo específico. Cada uma delas vai limpar, vai tirar algo da sua vida que você tem que abandonar e deixar para trás. A primeira foi sobre arrependimento. A segunda vai ser sobre a consequência desses pecados. A terceira vai te mostrar que você precisa se achegar ao Senhor e confessar o seu nome e assim por diante. As primeiras palavras são para limpar a sua vida e as outras palavras do meio praticamente em diante é para te encher de Deus, te mostrar um propósito, trazer vida, trazer poder sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém?